Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. Representantes de todo o judiciário brasileiro estão reunidos em Alagoas para um encontro nacional. Eles discutem temas ligados à justiça e também vão aprovar as metas para o ano que vem. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, destacou a redução no número de processos pendentes. Você vai ver aqui os detalhes do encontro e vai ver também. Na segunda turma do Supremo, o ministro Edson Fachin vota a favor do recebimento de denúncia contra o senador Renan Calheiros. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de prefeito condenado por tráfico de drogas. E ainda vamos conhecer o projeto Na Moral, criado pelo Ministério Público do Distrito Federal para promover a cidadania. O ministro Edson Fachin votou hoje, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a favor do recebimento da denúncia contra o senador Renan Calheiros. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem outros detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça. Exatamente isso. A sessão da segunda turma terminou agora há pouco. O ministro Edson Fachin disse que neste momento do inquérito, da análise da denúncia, há indícios suficientes para receber a denúncia contra o senador Renan Calheiros, ele que é acusado pelo Ministério Público Federal de corrupção e também lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, Renan Calheiros teria recebido quase R$2 milhões em vantagens indevidas, repasses esses que foram direcionados a diretórios estaduais do PMDB e também do PSDB em 3 estados, Tocantins, Alagoas e Sergipe. Bom, o ministro Edson Fachin disse que receberia apenas parte da denúncia. Ele afastou aí o que dizia a respeito aos estados de Alagoas e Sergipe, permanecendo então os repasses em Tocantins e outros pontos colocados pelo Ministério Público. E de onde teria vindo esse dinheiro? Da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, e teria sido aí por meio do ex-presidente Sérgio Machado, que liderava aí o esquema dentro da instituição. Vamos então acompanhar como foi o voto do ministro na reportagem. Logo no início do voto, o relator, ministro Edson Fachin, rebateu o argumento da defesa de que essa denúncia contra o senador Renan Calheiros se tratava, mais uma vez, de perseguição contra o parlamentar. Este apoio político traduz uma narração que esclarece relações impróprias pelas quais o ora denunciado, dentre outros, ofertaram apoio político ao então presidente da Transpetro S.A., Sérgio Machado, desviando-se, por conseguinte, do exercício regular inerente à função parlamentar, o modus operandi que empregou, segundo se alega, a vantagem de vida paga por meio do PMDB de Tocantins e da vantagem de vida paga por meio do PSDB de Alagoas a pessoas ligadas ao acusado. O ministro explicou que a denúncia apresenta elementos que descrevem como funcionava o esquema de doações ilícitas. Detalhou o depoimento de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, que indicou que desde a década de 40 já havia dentro da empresa um esquema para favorecer políticos e que um deles, nos últimos anos, era o senador Renan, que tinha forte influência dentro da instituição. O senador enviava um representante à Transpetro no Rio de Janeiro para obter as informações que se chamava Everaldo, que era o próprio depoente que recebia Everaldo e entregava a ele o envelope, tendo-o recebido na Transpetro 2 ou 3 vezes a penso 11 dos autos. Bom, e para saber se haverá aí a abertura de uma ação penal contra o senador Renan Calheiros, esse caso volta na sessão da segunda turma da semana que vem. Mas além deste caso, nós tivemos hoje outros julgamentos na segunda turma, em um deles relacionados às delações da Odebrecht. Vamos ver. A segunda turma retomou hoje o julgamento de um recurso contra o inquérito aberto a partir das delações da Odebrecht. No caso, o Ministério Público acusa o ex-deputado federal Betinho Gomes de supostamente ter participado de um esquema de repasses em troca de favorecimento no empreendimento Reserva do Paiva, em Cabo de Santo Agostinho. Ele pedia para que a denúncia fosse enviada à Justiça Eleitoral de Pernambuco, o que foi negado pela maioria dos ministros.
Diante desse nível de incerteza, sendo a prática de crime eleitoral por parte de investigados uma mera possibilidade, assim como várias outras, que surgem de modo natural dentro do contexto da investigação encartada nos autos do inquérito 4446, percebe-se que carece de qualquer fundamento a pretensão plasmada no presente agravo de enviar os autos do inquérito à Justiça Eleitoral. Tem-se aqui uma anotação da juíza no sentido de não haver, neste momento, possibilidade de se assegurar o cuidado da matéria específica e, como também asseverado pelo ministro relator, sem embargo de se poder, posteriormente, haver algum indício que faça com que haja outro deslocamento, neste momento, parece-me que a decisão do ministro relator atende perfeitamente a nossa jurisprudência. Os ministros também deferiram 4 extradições, 2 do governo da Argentina, uma da Bolívia e outra do Paraguai. Em todos os casos, o relator foi o ministro Gilmar Mendes. Para ele, os pedidos preenchem os requisitos legais e ainda não há casos de perseguição política aos acusados. A primeira turma do Supremo determinou que juiz de execução revise a pena de um condenado por furto. Fábio Luiz Correia Santana foi condenado a 7 anos e meio de prisão por furto qualificado e associação criminosa. Ele participou do furto de R$ 77 mil num caixa eletrônico que foi explodido. A defesa pedia a redução da pena e que o condenado passasse para o regime semiaberto ou então aberto. O relator, ministro Marco Aurélio, votou para que o juiz que decretou a prisão reveja a pena do condenado. Ao fixar o regime de cumprimento da pena, deixou de observar o disposto no parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, ou seja, não considerou o período em que estivera preso o paciente provisoriamente. Os outros ministros acompanharam o relator. A hipótese aqui é puramente técnica. É saber se a hipótese é ou não de aplicação do regime semiaberto, inclusive em função do volume de pena aplicada e das circunstâncias judiciais avaliadas pelo juiz. De modo que acho que está correta a decisão e tem o meu apoio de remandar ao juiz para que verifique a presença de requisitos para a aplicação do regime semiaberto. A primeira turma também analisou o habeas corpus de Gisele Luana Lewandowski, condenada a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por estelionato. A defesa pedia ao Supremo para suspender a execução provisória da pena até o julgamento de todos os recursos. Os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso foram contra, mas a maioria da primeira turma acompanhou o relator, ministro Marco Aurélio, e votou para Gisele recorrer em liberdade. Em nenhum momento houve a decretação de prisão preventiva, houve a possibilidade, inclusive, de recorrer em liberdade da decisão de primeiro grau. A única justificativa para a prisão, para o início do cumprimento da pena, era a decisão do Supremo Tribunal Federal, que agora foi alterada. E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também esteve na sessão da primeira turma hoje. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Hoje, na primeira turma, teve análise de uma ação movida por vários artistas contra um ex-parlamentar, né? É exatamente uma queixa-crime em que se busca transformar numa ação chamada ação penal privada, porque ofensiva contra a honra de Glória Pires, Orlando de Moraes, Sônia Braga, Letícia Sabatella e Wagner Moura. Esses são os autores do pedido que chegou até o Supremo Tribunal Federal, porque, à época, Vladimir Afonso Rabelo teria proferido da tribuna da Câmara dos Deputados palavras ofensivas à honra desses artistas, o que levou com que eles propusessem essa chamada queixa-crime por difamação e injúria, buscando a responsabilidade penal desse ex-parlamentar. Aqui no Supremo Tribunal Federal, a grande discussão é saber se é possível ou não essa ação ser recebida em razão do que a Constituição prevê para os deputados federais, senadores da República e também deputados estaduais, a chamada imunidade material, ou seja, durante o exercício do mandato parlamentar, eles não podem ser responsabilizados nem civil e nem criminalmente por palavras, votos e opiniões proferidos em quaisquer discurso, desde que tenham relação com o exercício do mandato. O ministro Alexandre de Moraes, relator dessa PEC,
que é o nome dado aqui no Supremo Tribunal Federal para essa queixa-crime, ele entendeu que deve ser rejeitado em razão da imunidade material. Por quê? Para ele, o limite estabelecido na imunidade material seria um discurso de ódio e não meras palavras ofensivas, ainda que mal educadas, como foi o caso. Então, para o ministro Alexandre de Moraes, não poderia ser recebida essa ação penal. Mas o ministro Marco Aurélio, que assim como o ministro Alexandre de Moraes já tinha votado em outra sessão, entendeu pelo recebimento e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso acabou também trazendo o seu voto vista, acompanhando o ministro Marco Aurélio pelo recebimento da ação penal e determinando que essa ação seja baixada para a primeira instância, já que Vladimir Afonso Rabelo não é mais parlamentar federal, não é mais deputado federal e, portanto, não tem mais prerrogativa de foro aqui no Supremo Tribunal Federal. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, essas palavras ofensivas, elas têm que também ser relativizadas, porque não se pode utilizar a tribuna da Câmara dos Deputados ou do Parlamento para ofender a dignidade das pessoas, disse o ministro Alexandre de Moraes. Mas esse julgamento ainda não foi concluído. O ministro-presidente da primeira turma, ministro Luiz Fux, pediu vista para melhor analisar os fatos e trazer uma outra sessão para concluir o julgamento do recebimento ou não dessa ação penal privada. Ministra Rosa aguarda o voto do ministro Luiz Fux para que tudo seja resolvido lá na primeira turma. E você acompanha a sessão amanhã? Amanhã, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, sessão plenária no Supremo. Ok. O Superior Tribunal de Justiça negou pedido da defesa e manteve a prisão de um prefeito acusado de tráfico internacional de drogas. Alexandrino Garcia é prefeito de Aral Moreira, em Mato Grosso do Sul. Ele foi um dos investigados da Operação Materelo, deflagrada pela Polícia Federal em 2016. Alexandrino recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que a condenação foi ilegal por ter sido proferida depois que ele passou a ter foro por prerrogativa de função em razão do cargo de prefeito. As condutas investigadas pela Polícia Federal ocorreram entre 2011 e 2012. Na época, Alexandrino era presidente da Câmara Municipal. O relator do recurso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que o foro por prerrogativa de função é restrito aos crimes cometidos no exercício do cargo e relacionados às atividades inerentes a ele. O relator ressaltou que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a competência para processar e julgar ações penais não muda mais se o despacho de intimação para a apresentação das alegações finais já tiver sido publicado. Em relação ao pedido de redução da pena, a quinta turma levou em conta a jurisprudência do STJ, que impede a fixação acima do mínimo legal com base em critérios vagos, genéricos ou desprovidos de fundamentação objetiva. Por isso, a redução de 7 para 4 anos e 8 meses de prisão. A seguir, você vai conhecer como funciona o projeto Na Moral, criado pelo Ministério Público do Distrito Federal para promover a cidadania. Voltamos em instantes. Justiça, para mim, é fazer as coisas certas, corretas. Não ter nenhuma diferença entre o grande e o pequeno. Começou nesta terça-feira em Brasília o ciclo de audiências públicas que vai receber contribuições para o aprimoramento das minutas de resoluções das eleições do ano que vem. Entre os temas debatidos, prestação de contas, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e finanças e contabilidade dos partidos. 11 representantes de entidades e legendas ofereceram sugestões para artigos, parágrafos e incisos das minutas. Cada um teve 5 minutos para falar. As ideias foram recebidas pelo ministro e relator Luiz Roberto Barroso, pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber, e pelos demais integrantes da mesa. Essa é uma audiência para permitir a participação da sociedade civil e agregar valor e ideias à regulamentação que nós precisamos fazer. Todas as sugestões serão levadas em conta na elaboração da versão final das instruções
que será levada a plenário. Uma das propostas foi apresentada por Guilherme Sturme, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Ele defendeu o uso do cartão de crédito para doações feitas às campanhas políticas. O tema doação de campanha foi bastante citado, assim como o limite de R$ 1.064 para doação de pessoa física. O limite de R$ 1.064,10 foi pensado com base em 1.000 UFIRs, 1.000 unidades fiscais. Só que a UFIR já é extinta há muitos anos. Então a sugestão é que a gente indexe, né, esse valor então com base no IPCA, que corrija o valor com base no IPCA, o que viria para cerca de R$ 3.000 a valor de hoje. E além não só justificado pelo fim da UFIR, mas também como um incentivo para a participação das pessoas físicas no processo de contribuição para as campanhas, porque é de notório saber, o recurso público ele não é suficiente. Luiz Gustavo Mota, do Partido Verde, apresentou uma proposta que trata de gastos eleitorais. A intenção é que o combustível usado nas carreatas seja considerado nas contas da campanha. A nossa sugestão é que se pudesse, senhora ministra-presidente, para encerrar, acrescentar a possibilidade de usar gasto de campanha para combustível em carreatas, desde que houvesse uma limitação, e a nossa sugestão é que seja no máximo 10 litros, para que não haja nenhum tipo de abuso, e que essa carreata seja previamente comunicada à Justiça Eleitoral para que haja devida fiscalização. Para a minuta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, foram ouvidas duas propostas. Uma delas, feita pelo ex-ministro do TSE, Henrique Neves. A questão, por exemplo, do financiamento pela internet, o limite de doação, se aplica um limite a cada doação ou se devem ser somadas todas as doações para verificação do limite do doador. Então são questões mais técnicas específicas para cada ponto. O ciclo de audiências vai até quinta-feira. Todas as sugestões serão repassadas ao TSE por escrito por meio de formulários disponíveis no site do tribunal. A previsão é que as resoluções sejam examinadas pelo plenário da Corte ainda neste ano. Um projeto do Ministério Público do Distrito Federal leva cidadania para crianças e adolescentes. O Na Moral tem um formato diferente. Como se fosse um jogo, os estudantes têm missões para cumprir. 10 escolas públicas do Distrito Federal participam da competição. Centro de Ensino Fundamental em Planaltina com 1.200 alunos. Nesta sala, os estudantes enrolam toalhinhas de rosto que vão ser doadas a um lar de idosos. Do lado de fora, produtos de limpeza, alimentos que terão o mesmo destino. A gente vai mandar para o lar de idosos, que fica aqui em Planaltina. Bom, a gente escolheu mandar para lá porque lá eles são muito carentes, às vezes precisam de ajuda, os familiares deixam lá, né? E muitas vezes eles precisam de doações dos outros. O voluntariado é apenas um dos conceitos e uma das atividades do projeto Na Moral. É uma espécie de gincana entre 10 escolas públicas do Distrito Federal, criada pelo Ministério Público. Este é o Jardim da Integridade, que contou com a participação dos pais dos alunos. Quando plantaram as mudinhas, foram perguntados o que esperavam que os filhos aprendessem na escola. Os pais eles fomentaram que eles gostariam que seus filhos trilhassem o caminho do bem, aprendesse que deve ser sempre praticado o certo, a integridade em primeiro lugar e ser honesto, porque através da honestidade a gente pode conquistar muitos caminhos também. A escola trabalha o conceito de honestidade na hora de vender picolé. O aluno vem aqui, coloca a moedinha na caixinha que tem um cadeado e é só pegar o picolé. Não tem vendedor nem ninguém que fiscalize. O certo é você pegar o dinheiro, pagar, depois pegar o picolé. Os alunos foram incentivados a criar um super-herói. Bem, no caso desta escola, uma super-heroína, a Flanete. Ela luta pela ética e pela moralidade do cidadão. Ela foi inspirada numa flor e nas meninas da periferia. A escola campeã vai receber um prêmio de R$15 mil. Dinheiro que vem de multas aplicadas em casos de corrupção. Aliás, esse é um dos temas mais trabalhados. É quando você faz alguma coisa que te beneficia e prejudica outras pessoas. Quando um político na eleição compra um voto, ele está sendo corrupto. É porque ele está comprando o voto de uma pessoa que provavelmente não iria votar nele. Aí pelo dinheiro ela muda a opinião. Isso é um ato de corrupção.
o jovem, ele tem uma capacidade de influenciar muito grande quando ele realmente compreende o papel que ele tem nesse processo. Então, a busca toda desse trabalho do Namoral é levar a percepção de que a corrupção de fato afeta a vida deles, como que ela afeta e o que a sua postura, as suas escolhas diárias podem ser determinantes para mudar isso, tanto no presente como nas futuras gerações. A premiação dos vencedores está marcada para o próximo dia 6 de dezembro. A seguir, vamos falar do Encontro Nacional do Poder Judiciário. Fique com a gente, voltamos já. Direitos iguais para todos, né? Que todos pudessem ter saúde, né? E um bom emprego para poder se sustentar. Integrantes de tribunais de todo o país estão reunidos em Maceió, capital de Alagoas, para o Encontro Nacional do Poder Judiciário. A abertura do evento foi feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, que destacou a queda inédita no número de processos pendentes na Justiça. Acompanhe. O evento reúne membros dos 91 tribunais do Brasil para discutir e avaliar as realizações do ano atual e fixar as metas para o próximo. A programação também conta com reflexões sobre temas relevantes para a justiça brasileira, além da divulgação e premiação dos tribunais laureados pelo Prêmio CNJ de Qualidade. Responsável pela abertura do evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou a importância do encontro. Então é um momento em que os 91 tribunais do país estão reunidos, estão discutindo a melhor maneira de fazer uma justiça mais eficiente, uma justiça mais transparente e que atenda o cidadão. Pela primeira vez na história, por exemplo, a Justiça em Números mostra que diminuiu o número de processos e aumentou a produção do judiciário, mostrando o quão ativo é o juiz brasileiro. Quem também esteve na abertura do encontro foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Otávio Noronha. Nessas reuniões vamos estabelecer metas, vamos planejar 2020, vamos traçar parâmetros, examinar o resultado de 2019, diagnosticar nossos problemas e discutir soluções. O ministro Humberto Martins explica o intuito da definição das metas. É na busca de uma justiça mais rápida, mais eficiente, mais produtiva, mais de qualidade, mas sobretudo viável. Metas para que o judiciário com brevidade possa resolver os conflitos que a sociedade espera na magistratura brasileira. Eu entendo que é de fundamental importância essa unidade. Corredoria e presidência juntas, nós podemos realizar mais. Esse é o objetivo maior dessa parceria. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, virou réu mais uma vez. Além dele, a Justiça aceitou denúncia do Ministério Público contra a esposa, um dos filhos e o contador da família. Richa vai responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e por atrapalhar investigações. Os outros por lavagem de dinheiro. O caso tem relação com a Operação Quadro Negro, que apura desvios de mais de 20 milhões de reais em obras de construção e reformas de escolas no estado. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Polícia Federal prendeu temporariamente 20 pessoas acusadas de fazer parte de um esquema de fraude na compra de merenda escolar em prefeituras de São Paulo. A Justiça determinou o bloqueio de 2 bilhões de reais em bens dos investigados. Entre eles estão ex-prefeitos, empresários, ex-servidores municipais, ex-secretários e uma vereadora. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, suspendeu a decisão que autorizava a vinculação de vencimento básico de servidores do Rio Grande do Norte ao salário mínimo. A continuidade do pagamento representaria um gasto anual de R$ 8.400.000.
E o ministro Ricardo Lewandowski manteve a ação penal que tramita na Justiça Federal do Espírito Santo contra 4 empresários do setor de café acusados de crimes contra a ordem tributária. Eles são suspeitos de fraudar a fiscalização do recolhimento do PIS e COFINS, por exemplo. E veja essa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que a concessionária BR-040 pague o conserto do carro de um motorista que bateu num tamanduá-bandeira no meio da pista. Segundo a juíza Gisele Raposo, a concessionária é responsável pelos danos provocados pela travessia de animais. A empresa deverá ressarcir o dono do carro em R$ 14.700. Bem, é isso. Quer ver ou rever as reportagens do nosso jornal? Então vá lá no YouTube, TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. William. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado também pela sua companhia. E a gente deixa um convite para você. Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.